Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, comandante de um regimento italiano. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava caridade com boa vontade e era um homem de oração. Certa tarde, ele teve uma visão enquanto estava bem acordado. Eram mais ou menos 3 da tarde, e nesta visão apareceu um anjo de Deus que veio na direção dele. Cornélio disse ao anjo. Cornélio ficou olhando para ele. Cornélio, disse o anjo. Cornélio ficou olhando para ele, cheio de medo. Que quer o senhor? Perguntou ao anjo. E o anjo respondeu: as suas orações e suas obras de caridade foram observadas por Deus. Agora mande alguns homens a Jope procurar Simão Pedro, que está hospedado com Simão o curtidor na beira da praia. E peça que venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos criados de sua casa e um soldado piedoso de sua guarda pessoal, disse o que tinha acontecido e mandou todos a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Era meio-dia e ele estava com fome. Porém, enquanto preparavam o almoço, teve uma visão com o céu aberto e um grande lençol de pano grosso seguro pelas 4 pontas que descia no chão. No lençol estava toda espécie de animais, répteis e aves, alguns proibidos como alimento para os judeus. Então uma voz disse: vá matar e comer qualquer um deles que você quiser. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois eu nunca em toda a minha vida comi tais bichos, porque eles são imundos pelas nossas leis judaicas. A voz falou novamente: não contradiga Deus. Se ele está dizendo que alguma coisa se pode comer, é porque se pode. A mesma visão repetiu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado para o céu novamente. Pedro ficou muito desconfiado. O que poderia significar a visão? O que deveria ele fazer? Nesse exato momento, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão Pedro. Neste tempo, enquanto Pedro estava tentando resolver o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: chegaram aí 3 homens para falar com você. Desça para encontrar os 3 e vá com eles. Vai tudo bem, fui eu que mandei todos aí. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. E agora, que querem? Então eles contaram a respeito do oficial romano Cornélio, homem bom e religioso, de bom nome entre os judeus, e como o anjo tinha mandado aquele senhor buscar a Pedro e dizer que viesse e falasse a ele o que Deus queria que fosse feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e serem seus hóspedes aquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu no chão diante dele em adoração, mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus. Então ele se levantou, e os 2 conversaram durante um momento e depois entraram onde os outros estavam reunidos. Pedro falou: vocês sabem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um estrangeiro, mas Deus me mostrou uma visão que eu nunca devo pensar que alguém é digno de minha companhia. Por isso eu vim logo que fui procurado. Agora digam o que querem. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando, como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem estava em minha frente, vestido com um manto brilhante. Ele me disse: Cornélio, suas orações foram ouvidas e suas obras de caridade foram observadas por Deus. Mande agora alguns homens a Jope chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente eu mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui, esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que ele lhe ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: vejo bem claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele.
Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da boa nova para todo o povo de Israel, de que há paz com Deus por meio de Jesus o Messias, que é Senhor de toda a criação. Esta mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando com João Batista na Galiléia. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo o bem e curando a todos os que estavam possessos de demônios, porque Deus estava com ele. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde foi morto numa cruz. Mas Deus ressuscitou seu filho 3 dias depois e mostrou Jesus a certas testemunhas que o mesmo Deus havia escolhido antes. Não ao público em geral, porém a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda a parte e testemunhar que Jesus foi feito por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá seus pecados perdoados por meio de seu nome. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Porém, não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: alguém pode deixar de querer que os batize, agora que eles receberam o Espírito Santo, como nós? Assim ele fez, e os batizou no nome de Jesus, o Messias. Depois disso, Cornélio pediu para Pedro ficar com eles diversos dias.